Viu? Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à série que nós estamos estudando de Gênesis. E hoje nós iremos dar uma pausa na série. Para adiantar, queria que você abrisse Gênesis capítulo 34. Mas eu já vou avisando, se você esperava que hoje você visse mais atitudes de Israel, você não sabe o que vai acontecer. Esse capítulo de hoje é surpreendente. Mas assim como Jacó, que tem seus altos e baixos, a nossa vida também é do mesmo jeito. Nós sempre estamos entre esses altos e baixos. E nós sempre pensamos que entre esses dois polos existe o equilíbrio, que nós certamente queríamos ficar nesse equilíbrio. E quem sabe, talvez, construir ali um lugarzinho em que nós chamemos de meu, para fugir de todo esse barulho, para fugir do cansaço da peregrinação. Manuel Bandeira, em um dos seus poemas, ele chama esse cantinho de Passárgada. De forma resumida e parafraseando, ele diz: vou me mudar para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá eu terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Eles vão me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Em Passárgada tem tudo, lá é outra civilização. Lá tem um modo seguro de impedir a concepção. E ele diz: mas quando eu estiver triste, mas triste de não ter jeito, e quando der vontade de me matar, lá em Passárgada sou amigo do rei. Em Passárgada eu terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Esse, irmãos, Passárgada é a cidade do descanso libertino. É o que Manuel Bandeira está falando. Mas você certamente já viveu ou está vivendo em uma Passárgada na vida, achando que está fugindo para longe dos problemas e do cansaço da peregrinação, criou um Éden à sua própria imagem e semelhança, e fez um pezinho de meia em que pudesse chamar de seu. À procura do descanso, talvez você tenha se afastado daquele que é o único descanso verdadeiro, o nosso Deus. É assim, irmãos, que o nosso patriarca quer viver, quer descansar e quer desfrutar da vida. O que é que pode então dar errado em uma Passárgada? Para começar, vamos ler o verso 1 do capítulo 34. Diz o seguinte: certa vez, Diná, a filha que lhe dera Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te render graças nesse dia, porque é o dia que se chama pelo teu nome. Nós somos gratos ao Senhor pelos louvores que cantamos. Nós louvamos ao Senhor, o Deus de toda a terra, o Criador de todas as coisas. E não nos calamos, Senhor, porque nós entendemos a tua graça sobre nossas vidas. Entendemos o quanto o Senhor nos alcançou apesar dos nossos pecados. Mas nessa manhã, Senhor, pelo teu favor, nós queremos pedir: ministre aos nossos corações. Que teu Espírito Santo possa amolecer corações endurecidos e que juntos possamos ouvir a tua voz e nos arrepender dos nossos pecados. Eu sou totalmente indigno, Senhor, de dar esse tesouro à tua igreja, mas por graça, use o teu servo. Faça isso conosco hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós bem sabemos, irmãos, que no capítulo 33, que nós vimos semana passada, pregada por João Vitor, depois do encontro de Esaú que Jacó teve, ele combinou de ir para Seir, e lá iria ter um encontro com Esaú, ele ia se encontrar com Esaú. Mas sabemos que Jacó toma um rumo totalmente diferente. Jacó ele vai para Sucote e faz concessões que não deveria. Depois disso, ele se estabelece em Siquém, uma cidade em Canaã. Mas lembre-se que Jacó deveria voltar para Betel. O seu voto a Deus era de voltar para Betel. Mas Jacó também queria um lugarzinho para chamar de seu. Jacó queria talvez descansar desse cansaço da vida peregrina. Jacó queria, irmãos, quem sabe, a sua aposentadoria. Onde está o problema de Jacó? Certamente o problema de Jacó não está no descanso, afinal, todos nós almejamos nesse tão esperado descanso. O problema de Jacó, irmãos, está na desobediência. Ter ficado em Siquém trará para o patriarca grandes problemas e grandes consequências. Não trará consequências apenas para si, mas também
para a sua família. Porque Jacó decidiu ficar em Siquém. E pelo que veremos na sua omissão no capítulo 34, nós iremos ver que Jacó, por causa dessas suas atitudes, nos trará a verdade que toda omissão traz consequências terríveis. Jacó até aqui, se você perceber, ele vem triunfando na fraqueza. Ele luta com Deus, sobrevive ao encontro face a face, encontra-se com seu irmão e em todos esses encontros ele vence, por meio da sua fraqueza. Mas Jacó só deveria fazer uma coisa: cumprir o seu voto e voltar para Betel. Ele deveria voltar para Betel, para a cidade dos seus pais e dos seus parentes e viver feliz para sempre. Mas irmãos, venhamos e convenhamos, nem tudo é como Hollywood. Nós estamos aqui com o papel da vida real. Leamos então o verso 1 e 2. Diz o seguinte: certa vez, Diná, a filha que lhe dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Nós temos aqui, irmãos, um ato impróprio e imprudente. Um comentarista diz que moças em idade de casamento não costumavam sair de um acampamento rural para entrar desacompanhada numa cidade estranha. O que é que Diná quer fazer? Diná, ela quer simplesmente conhecer os costumes daquelas mulheres. O que elas vestiam, como elas dançavam, como era o seu estilo de vida. Lembremos que estilo de vida é esse que causou repulsa a Abraão, Isaque e a Rebeca, quando em alto e bom som disse que eles não deveriam se misturar com os cananeus e nem deveriam dar-se em casamento. E a verdade do texto que salta aos nossos olhos é que Diná, tentando conhecer o costume daquelas mulheres, ela foi conhecida pelo filho do governador da cidade, Siquém. Percebam os atos do seu crime que é cometido aqui. Primeiro ele a vê, depois ele a agarra e depois ele a violenta. E porque ele fez isso contra as suas próprias forças, nós temos aqui um crime de estupro. Nas nossas leis é tido como um crime hediondo. Percebam, irmão, que tragédia nós temos nessa narrativa. Percebam que coisa horrível aconteceu no meio do povo de Deus. Mas a pergunta é: como reagirá Siquém depois do seu ato perverso? Vejam comigo o verso 3 e 4, diz o seguinte: mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a Amor, seu pai: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Percebam então, irmãos, que os verbos de afeição são um contrapeso aos verbos de brutalidade. Ele não se desculpa em nenhum momento. E o narrador não deixa espaço nenhum para que eu e você tenhamos sequer qualquer empatia por Siquém. Como observa outro comentarista, ele diz: primeiro, o narrador nos choca com as características do estupro. E somente depois, e apenas então, ele fala dos efeitos posteriores do estuprador. Ele simplesmente a violentou e depois ele amou. Embora saibamos que Siquém seja príncipe em sua terra, ele aqui é escravo da sua própria luxúria. Como se fosse um produto, irmãos, e de forma orquestrada com seu pai. Ele quer que Diná seja comprada a todo custo. E vale uma pergunta que talvez você esteja se fazendo: onde está Jacó nisso tudo? Diná está sozinha, Diná está sem a companhia do pai. E talvez Jacó não se preocupasse tanto com Diná, porque Diná fosse filha de Lia e não filha de Raquel. Mas será, irmãos, que agora nós iremos ver mais atitudes de Israel, ao invés de atitudes de Jacó? Vejam comigo do verso 5 ao verso 7. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada,
Seus filhos estavam no campo com seus rebanhos. Por isso esperou calado até que regressasse. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó. E Moisés acrescenta: coisa que não se faz. Talvez Jacó estivesse descansando, aproveitando a sua suposta aposentadoria, quando de repente a bomba cai no seu colo. A sua filha foi estuprada. O narrador, irmãos, não mostra para nós nenhum sentimento da parte de Jacó, exceto que Jacó ficou calado o tempo todo. Jacó, irmãos, ainda está sendo Jacó. No verso 6, então, quando nós continuamos a ler a narrativa, percebemos que temos uma conversa de pai para pai. Amor agora está conversando com Jacó. E quando achamos que iremos ter uma solução para tudo isso, Jacó continua calado. Até que os filhos de Jacó retornam. E agora sim, até que enfim, veremos uma atitude de indignação. O sentimento que temos da parte dos filhos de Jacó, vale salientar, irmãos de Lia, é de tristeza e de profunda ira, pelo ato que foi feito em Israel. Enquanto por um lado nós temos Jacó calado e omisso em seus sentimentos, nós temos por outro seus filhos cheios de tristeza e de ira, pelo crime que não deveria acontecer em Israel. Outra versão diz que essa loucura não se deve ser cometida no meio de Israel, ou seja, esse pecado não deve ser cometido no meio do povo de Deus. Lendo essa narrativa, irmãos, logo nós fazemos a ligação. São pecados como esse que nunca imaginaríamos acontecer no nosso meio. Mas e se acontecesse pecados como esse no nosso meio? Como que nós reagiríamos? Você como pai, como que você agiria diante desse pecado? Você como irmão, o que é que você faria? Mas quanto aos pecados, irmãos, que todos os dias nós vemos no mundo, como que nós temos nos comportado? Qual que tem sido nossas reações? A igreja é um instrumento de justiça para falar a verdade, ainda que a cabeça de João Batista tenha que ser cortada. Mas, irmãos, talvez você não se entristeça tanto com essas notícias ruins que nos cercam, porque você já está acostumado. Você já ouve todos os dias isso nos noticiários. Você olha as notícias da guerra e não dá a mínima importância. Você olha as leis que todos os dias são feitas para manipular e ser contra a educação da igreja e da nossa família, e também não se indigna com isso. O judiciário todos os dias estão sendo motivados pela corrupção dos seus corações. O presidente, os deputados e tantos outros, mas não há indignação da nossa parte quanto a esses pecados. De certa forma, também estamos sendo violentados. Mas a verdade é que nós estamos omissos. Nós estamos ligados no modo deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não deveríamos estar passíveis a isso tudo. Nós precisamos, em contrapartida, irmãos, termos sentimento de ira santa e de indignação justa. E acima de tudo, todos nós precisamos falar a verdade da justiça de Deus aos homens perdidos. Se nós de fato amamos as leis de Deus e a sua justiça, nós devemos cumprir esse papel. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Nós somos chamados para termos fome e sede de justiça. Está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 6. Se por um lado nós não devemos ser omissos quanto aos pecados do mundo, por outro, não devemos também ser omissos quanto aos pecados dentro de casa. Dinar, irmãos, está sozinha, Dinar está desacompanhada e parece que Jacó não está dando muita importância para isso.
Todos os pais precisam saber por onde os seus filhos andam. Pais precisam pedir relatórios saudáveis de tudo que os seus filhos fazem. Pais precisam saber de quais grupos os seus filhos têm participado e quais assuntos esses grupos têm falado. Se esses grupos têm motivado os filhos a serem mais santos, se esses grupos têm levado os seus filhos a serem cada vez mais ímpios e pecadores. É responsabilidade dos pais, irmãos, assumir por meio da graça as rédeas da sua família. Por isso hoje, irmãos, caso tenhamos pais que perderam o controle de suas casas, seja dos seus filhos, seja da sua esposa, ou seja de quem quer que for, percebam que nós temos o Senhor para nos ajudar nisso tudo. Você não está sozinho e você não conseguirá sozinho por meio dos seus próprios métodos. Você não será bem sucedido se for com a força do próprio braço na educação dos seus filhos. Irmãos, peçam poder ao Senhor e coragem, certamente Ele nos ajudará. Nós podemos contar com Cristo para todas essas coisas na educação da nossa casa. Faça isso hoje. Não devemos ser omissos quanto às injustiças do mundo. Nós não devemos ser omissos quanto às injustiças dentro da nossa casa e nem quanto aos nossos próprios pecados. Percebam, irmãos, as atitudes de Siquém. Siquém, ele vê Diná e ele não demora para que os seus pés se escorreguem no pecado. Ele não calcula o custo dos seus pecados. Ele não calcula as consequências que isso trará. Ele simplesmente dá cabo aos desejos do seu próprio coração. Assim, irmãos, também como Siquém, são os descrentes. Os descrentes pecam deliberadamente contra pessoas, contra Deus, e estão pouco se lixando com as consequências disso. São mais prazerosos o sabor do pecado do que o amargo da consequência que ele trará. É muito mais prazeroso o pecado, irmãos, do que o sentimento de ferir alguém e destruir a própria oportunidade de ser salvo na eternidade. Por isso, em alto e bom som, nesse dia eu digo para vocês: não brinquem com o pecado. Você que ainda não se encontrou com Cristo, precisa urgentemente se reconciliar com Ele, pois depois da queda, todo homem está em guerra contra Deus e precisa de reconciliação urgente. Antes que seja tarde, antes que você destrua a sua vida, destrua a vida dos outros e vá perecer no inferno. Agora, se hoje você se arrepender dos seus pecados e ter fé que Cristo pode lhe salvar dessa situação, você receberá um fim glorioso em Cristo Jesus. Pois a graça de Deus, queridos, tem poder suficiente para nos salvar de nós mesmos. Por isso nos entreguemos à graça do Senhor e a Cristo Jesus. Dentro dessa mesma ideia dos pecados atingir o próximo, de tudo que temos visto e das piores consequências que temos enxergado, nós precisamos atentar para o que Diná está passando. Diná foi violentada, está triste, com certeza. Nós temos uma jovem totalmente desamparada. Jacó é passivo à violência da sua filha. E nenhuma violência é boa, seja ela física ou seja ela verbal, porque toda ela provém do pecado que habita no mundo. Mas, queridos, os filhos da aliança não devem ser passivos quanto à violência, seja ela de forma física ou seja ela também de forma verbal. Elas precisam ser tratadas e denunciadas caso não haja arrependimento. Não vamos passar pano para a violência doméstica dentro da igreja e nem fora da igreja. É nosso papel denunciar, é nosso papel fazer justiça, embora precise ser tratado pela igreja, caso seja do meio dos santos. E quando eu falo de violência doméstica, não me refiro somente a homens que batem em mulheres, mas eu me refiro também a mulheres que batem em homens. Se hoje, queridos, nós temos agressores me ouvindo,
O meu pedido urgente é: se arrependa dos seus pecados, e o Deus da graça lhe perdoará. Se nós temos vítimas nessa manhã, encontre consolo no Evangelho de Cristo, minha irmã. Volte a sorrir por tudo aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Diante de Deus e por causa de Cristo, você foi honrada e coroada com a coroa de glória na eternidade. Por isso, encontre consolo em Cristo. Transforme a sua tristeza em um sorriso, porque Cristo a abraça nessa manhã. O pecado destrói, mas a cruz é o conserto para tudo aquilo que está rachado. Nós vimos até agora, irmãos, que a omissão ela traz consequências na desonra, e agora veremos que a omissão também traz consequências na mentira. Diná foi violentada, e todos nós já sabemos disso, não tem novidade nenhuma. Coisas terríveis aconteceram a esta mulher. Mas qual a solução que a família de amor vai encontrar para resolver tudo isso? Vejamos então do verso 8 ao verso 12 o que diz o texto sagrado. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém se apaixonou pela filha de vocês. Por favor, entregue-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Em resumo, a proposta era porque Siquém simplesmente se apaixonou, eles deveriam entregar a mão de Diná em troca de casamento misto, estabilidade em terras estrangeiras e negócios com eles. A pergunta que nós fazemos é: desde quando os filhos da aliança são chamados a fazer negócios desse tipo? Essa é a parte da proposta que o pai oferece à família. Até que então o seu filho entre em ação, de forma harmoniosa. O que nós temos aqui, irmãos, nessa narrativa e nesse pedaço do pai e do filho, é simplesmente uma valsa, mas uma valsa bem orquestrada pelo pecado. E no tom do pecado, os dois estão dançando como se nada estivesse acontecido. Percebam agora o verso 11 e 12, a ação de Siquém. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhes darei o que pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço, e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Siquém, ele simplesmente endossa tudo aquilo que o pai já tinha feito como proposta, mas o que está por trás, o destaque da sua fala, é que ele quer possuir Diná a todo custo. Não importa o que aconteça, ele quer Diná a todo custo, por causa dos desejos do seu coração. Ele quer comprar Diná. Consiga-me, compre esta mulher para mim, como se fosse um produto. Por outro lado, nós temos então a família de Jacó, que precisa responder essa proposta. Como então, irmãos, agirão os filhos da aliança? Será que eles agirão tão bem como os cananeus agiram? Tão estrategicamente, tão inteligentes? Vejamos, do verso 13 ao verso 19. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidados todos do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e podemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos.
A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era mais respeitado da casa de todos, de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. De trás para frente, vamos observar algumas coisas no texto. Vamos com calma no que está acontecendo aqui na resposta dos filhos da aliança. Em primeiro lugar, eu queria destacar e ver se somente eu vi no texto que o estuprador era o mais respeitado da família. É isso mesmo. O estuprador era o mais respeitado de todos da casa do seu pai. Uma outra coisa é que os filhos de Jacó aceitam toda a proposta, enquanto, mais uma vez, o nosso patriarca está assistindo, tudo calado. Ele não esboça sentimento, ele não esboça opinião, ele não dá decisão, ele não dá voz de ordem a nada do que está acontecendo. Eles se esqueceram o que Abraão disse aos seus servos sobre essa mistura que eles estão querendo fazer. No Gênesis capítulo 24 diz o seguinte: e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O povo da aliança jamais, irmãos, deveria se misturar com esses outros povos dessa maneira. Mas eles queriam se estabelecer nas cidades, eles queriam fazer negócios com um acréscimo do contrato. Agora, da parte dos filhos, a gente aceita tudo com um acréscimo do contrato: que todos os homens sejam circuncidados. Eu não sei se você também está achando absurdo nessa fala, mas isso é um absurdo. Não fazia sentido nada disso, e o narrador ainda diz para a gente que eles agiram falsamente. Falsamente. Agindo assim, irmãos, eles estão esvaziando todo o significado do sinal da circuncisão. Afinal, a circuncisão ela não era apenas um ato externo, mas era um ato interno de fé em Deus. Eles deveriam ter pregado isso quando estavam fazendo o acordo. Já que estavam fazendo o acordo, deveriam no mínimo ter exigido fé da parte deles. Mas novamente, Jacó, o patriarca, também deveria ter pregado isso. Olha, vocês podem fazer a circuncisão, mas vocês devem adorar ao único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Vocês precisam depositar fé no Deus verdadeiro. Mas não é o que eles fazem. Não é o que eles estão fazendo. Nós temos aqui a religião do interesse. Olhando para esse cenário, será que nós não temos vivido a mesma coisa hoje? Temos muitas adesões na igreja, mas temos poucas conversões. É o que aconteceu. Nós temos muitos atos externos e temos pouca mudança interna nos seus corações. É muito fácil, irmãos, pessoas quererem servir a Deus. É muito fácil pessoas aderirem ao Evangelho de Cristo Jesus, mas sem gerar nenhum amor por Ele, sem gerar nenhum relacionamento profundo com o Senhor, porque simplesmente se batizaram, já acham que estão salvas, e esvaziam todo o significado do simbolismo pelas suas atitudes externas, atitudes de não salvos. Todo aquele que abraça a fé em Deus deve se arrepender dos seus pecados e andar em verdade. É para isso que somos convocados pelo Senhor. Não podem jamais querer ter uma vida de serviço a Deus sem adorar o Deus do pacto. Tais pessoas querem apenas a bênção de Deus, mas sem nenhum contato com Ele, não amam a sua palavra, não amam orar e se relacionar com Ele, não amam se engajar na missão, discipulando e evangelizando a outras pessoas, simplesmente estão inertes, parados na vida, aderiram apenas ao simbolismo de serem cristãos e carregam consigo apenas o título: eu sou cristão, mas as suas vidas estão longe de Deus. Você ama a Deus?
Você tem amado a Deus? E de que forma você tem amado a Deus? Tem amado a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento? Mateus capítulo 15, do 8 ao 9, diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. É nítido que enquanto louvamos, erguemos as mãos, cantamos em alto e bom som: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cantamos: eu me prostro, Senhor, aos teus pés. Os nossos lábios, irmãos, precisam cantar, mas o nosso coração deve ir junto. Se omitirmos o significado da aliança de Deus, nós sofreremos a consequência de viver uma vida de mentira, de viver uma vida de falsidade. Não é o que queremos. O que nós queremos? Nós queremos ser luz, nós queremos ser verdade e vida àqueles que nos cercam. Se você hoje tem vivido essa vida de religiosidade, se arrependa dos seus pecados e se comprometa de forma séria com a aliança que o Senhor fez com cada um de nós. Volte-se para o Senhor hoje. Não queira apenas os benefícios que ela produz. Se engaje na missão de Deus. Se engaje em um relacionamento profundo com Ele, de oração. Seja fervoroso em seu coração na palavra. E esteja pronto para responder os outros a questão da esperança que vocês têm na fé em Deus. Quando vivemos essa vida de mentira, nós costumeiramente continuamos a combater pecado com pecado. Foi o que os filhos de Jacó simplesmente fizeram. Ao invés de esperarem a justiça de Deus, eles agem com falsidade. Eles são maquiavélicos, eles são traiçoeiros, eles são enganadores. E eles aprenderam direitinho com o pai, Jacó, o que não se deve fazer. Esqueceram que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está em Tiago 1:20. Nós também, irmãos, não devemos combater pecado com mais pecado. E é muito fácil agirmos dessa maneira. Na resposta que damos ao nosso chefe quando nós somos injustiçados. Na reação que nós temos com o nosso irmão da fé quando ele nos magoa. Na resposta que os filhos dão aos pais, porque estes estão sem paciência. E na fala que os pais dão aos filhos, quando esses extrapolam o respeito que deveriam ter. Nós também respondemos pecado com pecado, quando vemos alguém se dando bem na vida e somos gananciosos, querendo o que eles têm e até mais do que eles têm. Simplesmente para cumprir o desejo ganancioso do nosso coração. Nós respondemos pecado com pecado quando somos vingativos e queremos fazer justiça com as próprias mãos, como fizeram os filhos de Jacó. Ao contrário disso, o que é que as Escrituras nos ensinam a fazer? Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E continua nos Evangelhos: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater uma face, ofereça-lhe a outra. Se alguém tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pede, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam a vocês eles também. Ganhar, irmãos, para nós é sinônimo de perder aqui. Não devemos estar querendo ganhar o tempo todo. Ganhar para nós é esse sinônimo de perder. Nós perdemos aqui para ganhar mais de Cristo em nós. Você quer mais de Cristo? Quer mais de Cristo em você? Você quer que Cristo cresça mais na sua vida e que Ele apareça mais do que os seus pecados? Perca, meu irmão. Baixe a guarda. Perdoe. Baixe a sua espada e se renda ao senhorio de Cristo Jesus. Nas atitudes do pai, de amor e Jacó,
nós temos simplesmente amor passando a mão na cabeça do filho. Ele simplesmente está passando a mão na cabeça do filho. Mas diferente de amor, pais precisam corrigir e disciplinar seus filhos em amor para o arrependimento e santidade de cada um deles. E diferente de Jacó, pais precisam o tempo todo ensinar aos seus filhos o significado da fé em Deus e o compromisso que eles devem ter com Ele. Caso contrário, nós também teremos filhos e toda uma família baseada na mentira, por conta da omissão. A Bíblia diz em Provérbios 29, 15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vergonha a sua mãe. Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Não é uma vida de mentira que nós queremos. Não é uma vida de mentira que nós buscamos. Nem na aliança, nem nas atitudes contra o pecado e na educação dos filhos. E como nós podemos ter uma vida de verdade nesses três aspectos? Mais uma vez, caminhando em Cristo, que é a única verdade. É somente por meio dele que nós podemos ter uma vida de verdade. Fora dele, o que teremos é uma falsa religião. E uma família, mais uma vez, pautada na mentira. Por isso, hoje, eu convido você a alinhar as prioridades da sua família. A elencar do 1 ao 10, talvez, o que você precisa fazer na sua casa. Com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. Faça isso, para que o Senhor possa continuar nos ajudando a vivermos uma vida de verdade dentro da nossa casa. Nós vimos até agora que a consequência da omissão de Jacó, na desonra, na mentira, e nós veremos agora ela na morte. A aliança está feita entre as famílias. Vocês perceberam isso, né? A Amor vem com a proposta, se quem endossa a proposta, os filhos aceitam a proposta, dão uma contraproposta, aceitamos tudo, apenas acrescente aí uma cláusulazinha de circuncisão. E agora nós veremos a execução do que foi acordado. O que será que estavam pensando os filhos de Jacó, os filhos da aliança, quando agiram falsamente? O que estava por trás da falsidade dos seus corações? E como Amós e Siquém farão para convencer o povo a concordar com tudo isso? Vejamos do verso 20 ao verso 24. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos. E disseram: esses homens são de paz, permitam que eles habitem nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e ele com as nossas. Mas eles só consentiram em viver conosco como um só povo, sob a condição de que os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos e todos os outros animais passarão a ser nossos. Aceitamos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Até aqui parece que tudo está bem acordado, né? Mas não está bem acordado. Há mentira e omissão por todo lado. Da parte de Amor e da parte de Siquém também tem mentira e omissão quando eles vão se pronunciar ao povo. Quando eles estão falando que eles deveriam que eles apenas se estabeleceriam entre eles, ele omite a verdade que ele propõe para os filhos de Jacó, que eles iriam adquirir suas propriedades. Uma outra coisa que nós devemos perceber também no texto é que a única pessoa que está sendo beneficiada aqui é Siquém. Em nenhum momento é dito o porquê dessa negociação. Em nenhum momento é dito aqui que tudo isso é porque Siquém estuprou a filha de Jacó. Eles também estão mentindo, eles também estão enganando.
E a parte mais importante da cláusula, que deveria ser explicada, não é explicada, porque ela não tem seu significado explicado. A circuncisão, eles simplesmente se dariam a tudo isso. E os pais, e Amor e o seu filho Siquém, não lhe dá sequer uma explicação sobre o pecado e o motivo da circuncisão. Eles não sabiam. Os filhos da aliança não explicaram para eles o motivo da circuncisão. E qual a resposta esses homens que estão à porta da cidade darão? Vejamos o verso 24. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com o seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. Não tem mais volta. O que foi concordado está feito. Mas esses líderes que estão à porta da cidade, em nenhum momento, eles observam e indagam o que está acontecendo. Eles não se preocupam, quem é esse povo de Israel? Por que vamos fazer aliança com eles? A cidade, os líderes e a família são gananciosos. Lembre-se do último verso, quando eles estão dizendo, lembrem-se, antes de aceitarem um acordo, lembrem-se, que todos os seus rebanhos e os seus animais passarão a ser nossos. Apenas aceitemos a condição. Somente isso. A cidade é gananciosa, os líderes são gananciosos e essa família é gananciosa. Recapitulando tudo que vemos até agora, Dinar quer ver os costumes da cidade e por causa disso ela é estuprada. Depois disso nós temos então o estuprador se apaixonando por ela. Nós temos Jacó o tempo todo calado com a situação. Nós temos o seu filho tomando a frente das negociações e entra em um acordo de ganância e de mentira. Depois de tudo isso, o que mais poderia acontecer nessa narrativa? Depois de tudo que nós vimos até agora, fica-se a pergunta, o que mais poderia acontecer? Agora, então, nós iremos ver as atitudes que os filhos da aliança, a igreja do Senhor do Antigo Testamento fará. Veja comigo do verso 25 ao verso 29. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram a fio de espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Dinar da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Se não bastasse, irmãos, tantas atrocidades, nós temos mais destruição, nós temos agora toda uma cidade destruída. Toda uma cidade destruída. Imagine isso aqui como um filme de uma grande tragédia. Esse, irmãos, é simplesmente o filme da queda. Esse é o retrato de toda a decadência humana. Os filhos de Jacó, sem dó e sem pena, estupraram a cidade de Siquém. De forma vingativa, com o mesmo sentimento de ódio. Eles fizeram a mesma coisa que Siquém fez com sua irmã. Transformaram tristeza em ódio desenfreado, em impulsos descontrolados. Eles ficaram cegos para a realidade de quem eles eram. Eles eram povo da aliança, mas simplesmente eles materializaram o significado do que é pecado, segundo o nosso breve catecismo, que responde dizendo: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Fazendo isso, eles estão agindo por conta própria, estão agindo de forma desobediente, são ações sem sequer Deus estar presente. Vejam em que a decisão de Jacó culminou em ele ter ficado em Siquém. Tragédia em sua família e tragédia em toda uma cidade. Por falar em Jacó, onde está Jacó?
por falar nesse santo homem de Deus, onde está ele? Até aqui Jacó não esboçou nenhuma reação. Até aqui Jacó não se indignou. Eu tenho certeza que vocês se indignaram com o que está acontecendo. Pelo que eu tenho visto, muitos têm concordado com a cabeça. Então há indignação por toda parte, por esse ato vergonhoso que aconteceu em Israel. Mas onde está Jacó? Finalmente nós teremos o omisso entrando em cena. Se vocês esperavam a atitude de Jacó, aqui está. A indignação tão esperada pelo pai de Diná agora será vista por todos. Até que fim Jacó abrirá a sua boca e falará alguma coisa. Estão ansiosos? Ansiosos? Eu também estou. Leiamos juntos o verso 30 e o verso 31. Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grande apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos e eles se juntaram, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. E os filhos responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? E assim termina a narrativa. Se era isso que você estava ansioso para ver, e que eu estava ansioso enquanto li essa narrativa, aqui está Jacó. Jacó está então com seu ego inflado, e percebo que toda a sua indignação não é com a filha que foi estuprada, não é com a filha que foi violentada, ele está indignado consigo mesmo, ele está indignado porque todas as ações dos seus filhos recairá sobre ele. Não é uma preocupação com a humilhação da sua filha, é com a destruição de si e da sua família. Jacó aqui está mostrando medo e não fé obediente. Percebam que ele está usando sempre na primeira pessoa, expressões na primeira pessoa. Vocês me puseram, atraindo sobre mim, eu e minha família seremos destruídos. Em outras palavras, Jacó está querendo dizer: vocês acabaram com a minha aposentadoria. É isso. Eu tinha feito o meu pé de meia, estava tudo certinho comigo, já tinha vencido com Deus, tinha vencido o encontro face a face com Ele, tinha vencido o encontro com Esaú. Mas vocês vieram e acabaram com tudo. Está rindo, né, João? Vocês vieram e acabaram com tudo. Depois de vários encontros com vitórias, nós temos aqui o patriarca perdendo para si mesmo. E o texto termina de forma terrível. Os filhos estão justificando o pecado que cometeram. É certo tratar nossa irmã como uma prostituta? Não. Foi pouco. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Os filhos de Jacó se justificando com o pecado como algo justo. Agora imagine o que esses homens são capazes de fazer. Nós ainda nem chegamos na história de José. E depois disso tudo, para mim, ter jogado José no poço foi o de menos. Ainda bem que jogaram José no poço, porque eles são capazes de fazer coisas muito piores. Mais uma vez, nós vemos a ação destruidora do pecado entrando em cena, mas agora com justificações. Será que quando nós pecamos, nós também nos justificamos como eles? E falamos coisas como que eu precisava ser grosso com fulano ou com cicrano, para que ficasse bem entendido o que eu queria passar para ele. Ou coisas como, eu preciso pecar para substituir a ansiedade do meu coração, por isso eu como demais, por isso eu assisto demais, eu compro demais, eu fico ocioso demais e passo da conta na bebida alcoólica, porque é uma maneira de desestressar a vida, é um refúgio. Irmãos, isso é pecado premeditado. Você sabe que tem graça disponível e mesmo assim faz dela algo sem significado nenhum. Transforma a graça preciosa de Cristo em graça barata. Paulo nos exorta quanto a isso, dizendo: que diremos?
Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, continuaremos vivendo nele. Embora, irmãos, haja a luta da carne e o espírito, devemos, como filhos da aliança, pregar constantemente ao nosso coração: no íntimo do meu ser, eu tenho prazer nas leis de Deus. E essa lei que expõe nossos pecados e ao mesmo tempo nos aponta para a graça de Cristo, que cumpriu toda a lei em nosso lugar, é bondosa para cada um de nós, porque é derramada apesar de quem somos e apesar do que fazemos. Por isso, queridos, pare de justificar seus pecados hoje e deixe que Cristo continue justificando-os por nós diante de Deus. O tempo todo nós vimos o silêncio do patriarca, e quando ele abre a boca, foi para mostrar o motivo da sua indignação. E a sua indignação estava simplesmente nas coisas erradas. O nosso irmão Jacó está cheio de si, e tudo que ele faz é pensar no seu benefício próprio, é no seu eu. Afinal, irmão, seu plano era descansar da peregrinação. E esse plano acaba de descer pelo ralo. Deuses têm perna de barro, diz Iago Martins. Hora ou outra, elas serão destruídas. Uma hora elas quebram, e as ilusões que nós fazemos desses deuses vão certamente nos colocar de volta no nosso lugar. Vivemos uma vida de ilusão, irmãos, quando nós pensamos apenas na nossa estabilidade, na nossa carreira profissional e no crescimento aqui nessa terra. É com a mente totalmente voltada apenas para cá. Jacó estava estabelecido, só que no lugar errado. Talvez seu coração também tenha se estabelecido no mesmo lugar que Jacó. Como falei, você construiu o seu pé de meia, construiu tudo que poderia construir, está estável financeiramente e tem andado bem. E você tem um lugar que pode chamar de seu. E não há problema nisso. O problema está em colocar o coração nessas coisas. Não há problema nas conquistas que fazemos. E nós somos expertos em fazer concessões com o mundo, pensando somente no nosso eu, na nossa barriga, no nosso bem-estar. Meu irmão, se você estiver pensando apenas nisso, eu lamento lhe informar nesse dia, você será decepcionado mais cedo ou mais tarde. Salomão provou de tudo isso e disse o seguinte: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz pomares, plantei, construí reservatórios, comprei escravos e escravas, tive bois e ovelhas mais do que todos os que viveram antes de mim. Ele continua dizendo: juntei ouro, prata, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Não me neguei a nada do que os meus olhos desejaram. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos tinham feito e o trabalho que o meu esforço que fiz para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. É vaidade. Hora ou outra vai sumir. É inútil, irmãos, tentarmos viver essa vida para si. Então o que é que nós fazemos? Se estamos vivendo a vida em torno do que somos, nós simplesmente negamos a nós mesmos. Deixamos de ser rei desse mundo que construímos e deixamos que Deus, que reina sobre tudo e todos, comece a governar nossas vidas. Se chegarmos, irmãos, a perdermos tudo, nós precisamos lembrar que nós já temos tudo o que precisamos. Nós temos a Cristo Jesus. Não devemos nos iludir com as belezas desse mundo, e tudo que vemos e temos apenas aponta para a beleza do Criador de todas as coisas. Não devemos inverter a ordem da adoração, não devemos adorar a criatura no lugar do Criador, mas devemos amar a Cristo Jesus, devemos sair domingo após domingo desejosos por Ele, desejosos em amá-lo mais, desejosos em querer mais dEle. Talvez você tenha medo de perder o que tem,
Mas como eu disse, aqui nós temos que perder para ganhar. Negue-se a si mesmo, queridos, e comecem a olhar para Cristo Jesus. Vocês perceberam que todo pecado começou apenas com uma faísca. Foi apenas uma olhada, gente. Uma olhada. Dina só queria chegar lá e ver como que as mulheres se comportavam. E uma faísca terminou em uma carnificina. Uma faísca. Parece que nós temos aqui o retrato do que Tiago descreve e pinta em sua carta. Quando ele diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Percebam, irmãos, se o pecado tem cheiro de morte. Só você não sente isso? Só você não percebe que o pecado tem cheiro de morte e não cheiro de vida? Toda vez que vivemos uma vida em pecado, nós estamos mortificando o Espírito de Deus que habita em nós e trazendo mais vida aos desejos da nossa carne. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A recompensa do pecado é pago com morte. Morte espiritual. Nunca esqueçamos disso. Uma faísca de fogo é suficiente para desmatar toda uma floresta. Uma faísca dos nossos pecados é suficiente para destruir uma família, para destruir nossas vidas enquanto estamos aqui. São consequências terríveis, queridos. E depois nós temos então os líderes, à porta da cidade, trazendo todos a um acordo e levando toda uma cidade à destruição. Como que nós, como líderes, tomamos nossas decisões? Será que nós sempre pensamos no bem comum ou apenas nos nossos próprios ideais? Estamos pensando, irmãos, na expansão do Evangelho de Cristo, ou estamos pensando na fama do nosso próprio trabalho, porque ligeiramente nós podemos misturar as intenções, ligeiramente nós podemos misturar os sentimentos. Saibamos então, líderes, que nós não podemos tomar decisões egoístas e gananciosas. Afinal, nós temos um líder maior, que é Deus, governando sobre tudo e todos. Ele quem dirige os passos da sua igreja e do seu povo. E você, cristão, como que tem tomado decisões? O que está no centro do seu coração para tomar decisões? Você calcula as consequências de tudo que faz? Ou de forma irresponsável e pensando apenas na ganância do seu coração, simplesmente se lança novos projetos sem ver ou calcular as consequências disso? Você pensa com a mente de Cristo? O que deve estar em nossos corações quando formos tomar decisões é o que mais glorifica a Deus. Sempre que formos tomar decisões, essa é a pergunta-chave que devemos fazer aos nossos corações: o que mais glorifica a Deus? Mas se hoje você tomou uma decisão que não deveria e não tem mais como voltar atrás, eu quero trazer um conforto para o seu coração. Confie na provisão do Senhor. E se está sofrendo por causa da decisão, se entregue aos cuidados de Cristo. Ele quem governa nossas vidas e dirige nossos passos. Ele sempre toma decisões certas em favor do seu povo. Foi assim na cruz do Calvário e será assim até que Ele volte. Se você está na Passárgada, porque queria fugir da sua realidade, e estava cansado da peregrinação, como todos nós estamos, eu lhe convido, por meio de Cristo e por meio do seu Evangelho, a largar essa cidade de ilusão hoje. Eu lhe convido a olhar para Cristo, que restaura corações iludidos com o pecado, e que já preparou um lugar muito melhor do que esse, um lugar muito melhor do que a Passárgada das ilusões. Nós iremos, irmãos, viver para sempre descansando na Nova Jerusalém, com aquele que é o descanso eterno, Cristo Jesus. Nela, todos os cansados da peregrinação terão esse lugar de descanso.
e todos nós seremos então preenchidos de tudo aquilo que procuramos nessa terra. Cristo. Confortem seus corações nessa manhã, queridos, sabendo que Cristo preencherá os nossos corações com tudo aquilo que nós procuramos aqui. Ele é esse preenchimento. Você pode estar se perguntando durante todo esse sermão, o que é que faz o nome de Jacó na lista dos heróis da fé? Eu fiz essa pergunta. Mas a pergunta que você deve fazer é, o que é que faz o seu nome na lista do livro da vida? Tem graça, queridos, para todo lado. Na cruz, Cristo não se omitiu do compromisso de resgatar seus filhos das correntes do pecado. No sacrifício de Cristo tem graça para todos os pecadores arrependidos dos seus pecados. Para os filhos de Jacó que vivem na mentira, Cristo é a verdade, e Ele é a verdade que liberta. Para Jacó, queridos, que estava na mentira, Ele é a verdade. Para esse Jacó omisso, Cristo, que Ele era ausente, Cristo é presente, Ele é o Deus conosco, Ele é o Emanuel. Por causa disso, nunca mais nós iremos nos sentir sozinhos. Para Dinar, que vive nessa tristeza, ou está triste hoje, Cristo, Ele é o consolo através do seu Espírito. Por causa dele, queridos, nunca mais, embora tristes, andaremos desesperançosos, porque temos a esperança do Evangelho de Cristo. Confiemos então em Deus, para nos tirar para sempre dessa cidade de ilusões. Perceberam que nós não vimos em nenhum momento a menção do nome de Deus no texto? Onde que está Deus? No capítulo 35, do próximo sermão, Deus está chamando Jacó, novamente, para retomar do ponto em que ele parou. Disse Deus a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu. Isso é Evangelho. É Deus pegando pecadores rebeldes e colocando de novo em seus caminhos. Por causa dessa verdade, nós podemos adorar a Cristo, queridos, que sempre nos busca de novo e de novo. Confie no Senhor, Ele nunca nos desapontará. Amém? Feche seus olhos nesse momento e respondam a essa mensagem, orando ao Senhor.